Pessoal, hoje a gente tem uma missão muito importante que o Inceler faz, que não é somente a missão de estar auxiliando um colega médico não especialista nessa tomada de decisão, que é a condução de um paciente com doença cerebrovascular. É uma missão que ela entra na casa e na família das pessoas que têm AVC. E aí a gente está falando de uma responsabilidade compartilhada. A gente está falando sobre não só a divisão da parte técnica, mas dividir o propósito, compartilhar com vocês o propósito que a gente, como neurologista, tem muito bem imbuído, muito bem estabelecido, mas compartilhar esse propósito que a gente tem com todos os outros colegas médicos e também os colegas não médicos, os colegas que fazem parte, né? A gente sabe que o atendimento deve ser um atendimento de time, para que a gente consiga melhorar a vida dessas pessoas, né? Já antecipando, o tratamento trombolítico é um tratamento que ele não diminui mortalidade. O tratamento trombolítico é um tratamento que diminui impacto funcional, comprometimento funcional. Ou seja, a gente estabelece, a gente devolve a essas famílias, a esses pacientes que tiveram AVC, a chance deles voltarem a ter um bom status funcional e, portanto, uma grande chance deles retomarem a vida de vocês. Então, eu sempre falo que, apesar das minúcias, né, dos detalhes do atendimento do AVC, certamente o mais importante é a gente conseguir trazer, imbuir esse conceito da responsabilidade social. Então, tratar um paciente com AVC é um tratamento de responsabilidade social. Ele extrapola a condição técnica, que é extremamente bonita, que é extremamente interessante, que se atualiza todos os dias, né? A gente praticamente hoje tem uma média de um paper com impacto sobre o que acontece na vida do paciente com AVC saindo, que muda a prática a cada 6 meses. Então, é uma subespecialidade neurológica que muda extremamente rápido dentro da neurologia, mas que ela tem uma missão social que extrapola esse componente social. Eu sou João Brainer, sou colega neurologista, tenho formação em neurologia vascular e neurointensivismo pela Escola Paulista de Medicina, sou doutor em neurologia e neurociências pela Escola Paulista de Medicina pela Columbia University, onde eu também fiz um fellow de pesquisa, o doutorado sanduíche, e também uma parte clínica, pude acompanhar e participar do serviço ativamente dentro, tutorado pelo JP Moore. Hoje eu sou professor de informática em saúde e também de neurologia da Unifesp e pesquisador clínico, pesquisador médico tipo 2 do Hospital Israelita Albert Einstein. Fiz pós-doutorado pelo ITA em bioengenharia, mas com polo também na bioengenharia aplicada ao neurointensivismo e, em especial, à neurologia vascular. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns slides que foram muito gentilmente cedidos pelo nosso amigo João Bachanello, um colega neurologista que já tem uma ampla experiência no treinamento de equipes, início, né, de jornada, e aí a gente quer trabalhar com vocês o conceito de conversa, né? Então, estabelecendo aquilo que é importante para a gente ter de informação. Deixa eu só mudar aqui a pressão de tela, de conduta ante esses pacientes. Eu dou aula também sou do Centro São Camilo, então dou aula na graduação em neurologia, e os tópicos de neurologia vascular acabam ficando comigo. Então vai ser um prazer compartilhar um pouquinho com vocês, um pouco da nossa experiência, um pouquinho dos nossos insights, e fiquem à vontade para interromper e fazer qualquer pergunta, porque essa nossa conversa é para vocês. Então, aqui entra a linha, né, o conceito da linha de cuidado do paciente com AVC, então desde o conceito de prevenção primária, aquilo que a gente tem que fazer sobre educação, promoção e organização pré-hospitalar. Então, é uma preocupação bastante grande, em especial das políticas públicas de saúde, mas que também tem sido uma demanda dos hospitais e iniciativas privadas, porque hoje as certificações, como a certificação da World Stroke Organization, né, eu também sou um dos avaliadores da World Stroke Organization, para a certificação de centro, faço parte do projeto Future Stroke Leaders, que é um projeto que reúne colegas jovens do mundo inteiro no processo de treinamento, para que a gente tente fazer um impacto ainda maior nos serviços de AVC pelo mundo. E aí a gente tem um foco muito importante sobre prevenção primária, que apesar da gente não ser hoje o nosso ponto de atenção da nossa conversa, ela é importante que cada profissional de saúde ele esteja imbuído dessa responsabilidade, que deve começar ainda no atendimento de emergência, né? Ele entra na enfermaria e também vai até no processo de pós-alta. A gente vai entrar basicamente nesse ponto, que é o intra-hospitalar, né? Na fase hiperaguda, como conduzir o nosso paciente, esteja ou ele não elencado para uma unidade de AVC, além do início da investigação, que começa ainda no pronto-socorro, quando a gente faz, por exemplo, um ECG à beira-leito, que já antecipando a nossa conversa, ele não deve retardar a realização da tomografia, o ECG não deve retardar o acionamento do teleneurologista, né, no tele-AVC, o ECG não deve retardar o atendimento, né, a infusão do trombolítico, por exemplo.
Ele é importante que seja feito durante as primeiras horas, quando o paciente já estiver estabilizado e a conduta estiver sendo estabelecida de tratamento de fase hiperaguda. Mas ele não é a condição sine qua non, ele não é o elemento que a gente precisa sair correndo para fazer, assim como os exames complementares. Por exemplo, alguns colegas sabem que plaquetopenia e TAP-NR são necessários, são importantes para avaliar se o paciente é elegível ou não para terapia trombolítica. No entanto, hoje, a gente só para esperar esses exames se o paciente tem história de um uso de medicamento que alargue TAP-NR ou se o paciente tem histórico de plaquetopenia. Não havendo essas condições, a gente não tem mais indicação de esperar por esses exames. Assim como a gente também não tem mais indicação de esperar que a creatinina seja realizada se o paciente não tem histórico de doença renal crônica, pensando que ele não poderia, por exemplo, fazer um STC. A dose que é dada hoje para a angiotomografia, ela é uma dose segura para pacientes em que a gente não conhece o histórico de doença renal crônica. Então, até porque o conceito de nefropatia induzida por contraste é um conceito discutido dentro da própria terapia intensiva, né, e da nefrologia e terapia intensiva. Então, você acredita que o paciente faz a nefropatia induzida por contraste é porque já faria uma piora da função renal, considerando as outras condições clínicas já instaladas. Aqui a gente tem um retrato de como é essa linha do tempo do paciente. E eu já vou antecipar que esse valor de 60 é um valor que a gente não trabalha mais. É um valor que está desatualizado. Hoje as recomendações, elas advogam que o dur to needle time, ou seja, o tempo que o paciente tem que ter, do momento que ele entra na porta do atendimento até o momento que ele vai receber o trombolítico, é de 45 minutos. Então, a gente não trabalha mais com esse tempo. E apesar de 60 minutos, e apesar desse tempo ser algo frouxo, né, eu tenho 45 minutos para instituir o tratamento, por exemplo, trombolítico para o meu paciente, para aquele que é elegível, isso não significa que eu possa esperar que esse tempo aconteça. Então, é um tempo considerado tempo teto, é um tempo máximo. Idealmente, no máximo, eu tenho que fazer isso. Dar o tratamento dentro desses 45 minutos. Esse tempo é um tempo instituído porque a gente se viu na literatura que à medida que esse tempo vai caminhando e à medida que a gente vai avançando na janela de tratamento, guarda esse conceito que eu vou já falar o que é a janela de tratamento para o paciente com AVC, a gente vai perdendo a robustez do tratamento no sentido de causar benefício para o paciente. Então, o conceito que a gente usa em epidemiologia clínica, que é o NNT, Number Need to Treat, ele vai aumentando à medida que o tempo também vai aumentando de tratamento para esse paciente. Então, cada minuto importa, porque cada minuto que eu passo, que eu não ofereço a chance de reperfusão do meu paciente, isso significa uma perda neuronal, que também significa uma perda de funcionalidade dos meus pacientes. A gente tem até uma tabela que geralmente costumo colocar em outras aulas, em que a gente mostra quanto de tempo de vida a gente perde à medida que a gente também vai perdendo tempo para iniciar o tratamento trombolítico, por exemplo, ou a trombectomia para os nossos pacientes. Então, é um tempo que a gente não pode perder sob hipótese nenhuma. Esses outros tempos, por exemplo, eles falam sobre o tempo necessário para o paciente ele ser visto por um médico em até 10 minutos, ser visto por uma equipe de stroke ou acionamento pelo teleneurologista em 15 minutos. Por isso que a gente pede muita atenção e que vocês não hesitem em acionar a equipe de tele-AVC dentro dessa janela de tempo. Então, pegou as condições clínicas iniciais do paciente. O paciente já está com sinais vitais sendo coletados. O paciente, você coletou minimamente a história com o paciente, com o familiar. E aí, performou minimamente o exame neurológico do paciente. O ideal é que seja ou o exame sumário ou a escala Denaide, que eu também vou já falar na frente, que ela é importante que vocês saibam fazer, né? A gente, em geral, orienta que até dentro da graduação a gente dá aula sobre o que é a escala Denaide, então é importante que vocês, vai dar uma pincelada que vocês busquem essa informação, porque é uma escala que ajuda na comunicação com o teleneurologista, com o tele-AVC. Na incapacidade de performar parte do exame, na dúvida importante sobre parte do exame, o tele-AVC ele também ajuda, porque a gente tem capacidade de ver o paciente em tempo real com vocês e, portanto, de ajudar a direcionar o exame neurológico ou a realização do ENAIT. E aí, que esse acionamento seja feito com esse tempo, com essas informações cardinais inicialmente coletadas, que seja feito dentro de 15 minutos. Uma informação muito importante que eu falei há pouco tempo, que era a janela de tratamento, né? Janela, literalmente que a gente usa, a gente fala, os americanos falam de window treatment, né? A janela de tratamento para esse paciente é o conceito do último tempo visto bem. Então, vamos lá. O paciente que acordou, por exemplo, às 6 da manhã, mas foi dormir às 11 horas, a gente começa a contar o tempo de janela dele
que é aquele tempo clássico, por exemplo, das 4 horas e meia para a trombólise, a partir do momento em que ele foi visto bem e que eu saiba que ele foi visto bem de uma forma documentada. Ou seja, alguém viu, ou ele teve alguma interação por telefone, por chamada de vídeo, foi comprar alguma coisa, alguém viu, alguém tem notícia documentada ou testemunhada de que esse paciente ele não tinha um déficit. É o paciente que acordou durante a madrugada, falou bem com a esposa, caminhou, não tinha nenhum déficit, etc., voltou a dormir. Então, aquele é o tempo em que o paciente foi visto bem, certo? A gente não conta a partir do momento em que o paciente acorda, e sim no momento em que ele foi visto bem. Essa informação é cardinal e alguns colegas acabam derrapando um pouquinho no momento de coletar essa informação. Então, não se esqueça. O último horário em que o paciente foi visto bem de forma testemunhada ou documentada. Visto bem, sem déficit, sem queixa, e aí eu começo a contar o tempo a partir desse momento. João, então significa que quando o paciente ele acorda às 6 da manhã, se ele chega para mim às 8, ele não tem só 2 horas de janela, né? O horário que ele foi dormir. Exatamente, é o horário que o paciente foi dormir. Lembrar que o ideal é que a comunicação com o teleneuro ela aconteça de uma forma simultânea, até mesmo com a realização da tomografia. Então, aquele paciente que ele está correndo para a tomografia, e aí a gente alerta que está dentro do atendimento de time, então tudo que está acontecendo na tomografia para receber o paciente com AVC. Então, ninguém fica esperando de braço cruzado até sair um paciente. Então, se o exame não for um exame contrastado, por exemplo, poderia oferecer um risco para um paciente que já esteja fazendo esse exame, a gente tira quem estiver na sala de tomografia e coloca o nosso paciente para realizar a tomografia. É assim que a gente faz aqui na Unifesp, por exemplo, né? Além de docente, eu também trabalho no pronto-socorro da Unifesp, sou preceptor em alguns dias como chefe do pronto-socorro, então é isso que a gente faz. Chegou um paciente com tomografia, eu, o residente, o interno, a gente tira o paciente que está na sala, ajuda a transportar o nosso paciente, coloca o posiciona o nosso paciente para ele realizar o exame quanto antes. Então, nesse momento, você já pode ficar no telefone já discutindo o caso com o tele-AVC, e no momento que o paciente termina de fazer o exame já está online, o tele-AVC ele já consegue ver o exame. João, estou com problema no Pax, o Pax não consegue transmitir, o tele-AVC não está conseguindo ver o exame no computador dele, filma o exame, janela, né? Então pede para o colega da workstation janelar o exame, faz os cortes finos em 5 milímetros, janela adequadamente, 35, 35, 35, 45. Geralmente o colega tele-AVC vai dar essas orientações e você filma o exame para mandar. Então, essa situação de emergência, de exceção, é óbvio, o ideal é que o tele-AVC ele consiga ver ali no computador dele, mas todo minuto vale para a gente não perder nenhum tempo e perder neurônio para o nosso paciente. E aí, a interpretação é feita geralmente pelo próprio tele-AVC, mas o radiologista também está selecionado para ajudar nesse processo do laudo, e o tele-AVC, junto com você, vai tomar a decisão se você precisa ou não dar o trombolítico, por exemplo, para o nosso paciente. E o ideal é que, nesse meio campo, enquanto você está discutindo o caso, a equipe de enfermagem já está indo, junto com a equipe de farmácia, já está indo para a tomografia, levando o que a gente chama de stroke bag. A gente também vai dar orientações para vocês locais de como organizar a chamada stroke bag. Quais são os elementos que precisam estar nessa maleta de transporte, que pode ficar acondicionada com o pessoal da farmácia, então com a enfermagem, a depender da estrutura do hospital, e aí a gente leva essa stroke bag para a sala de tomografia, para que seja ainda administrado o medicamento dentro da tomografia, para a gente não perder esse tempo de transporte. Alguns hospitais têm tomografia dentro do ambiente de pronto-socorro, outros têm em outro andar. Então, para não perder esse tempo de transporte, a gente já faz a infusão do medicamento, idealmente ainda na suíte da anestesia. Nem que tire o paciente, coloca numa salinha do lado, mas evita transportar por um percurso longo, para que o paciente ele não perca nenhum minuto. Eu estou sendo exaustivo e repetitivo, pessoal, no conceito do minuto, porque literalmente o minuto conta, certo? Cada minuto conta para a gente não perder neurônio. E aí, o medicamento ele é feito, seja com teplase ou tenecteplase, que a gente já tem hoje à nossa disposição. A gente está falando de AVC, pessoal, porque é a doença que mais matou o brasileiro nos últimos anos. É a doença que pode causar até 10 milhões de mortes até 2050. É uma doença que pode causar um custo de até 2 trilhões de dólares por ano. Foi uma publicação recente do Bird Disease, do The Lancet Neurology, que mostrou que as doenças neurológicas vão ser as doenças mais prevalentes no futuro, em 2050. Haverá cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo acometidas com doenças neurológicas, 3 de 8 bi de pessoas, que é a projeção para 2050.
A gente está falando de uma doença que mata cerca de 300 brasileiros todos os dias. A gente está falando de uma doença que representa um custo médio no Brasil de mais de R$ 250.000 para cada caso. A gente está falando de uma doença que mata em até um ano cerca de 40% das pessoas. A gente está falando de uma doença que é a líder de desabilidade, ou seja, de comprometimento funcional dos nossos pacientes. A gente está falando de uma doença que ela é estudada no Brasil, por exemplo, pelo registro de Joinville, que é o Joinvesp, que tem uma letalidade alta de 90 dias em cidades como Sobral, no Ceará, de 50%, e que muda em cidades de alto desenvolvimento e muito bem organizadas como Joinville, que tem um programa que é lei municipal de gestão do paciente com AVC, não só de organização dos serviços para oferecer assistência propriamente, mas um programa de educação continuada, de registro epidemiológico. Então, vejam a importância que a gente tem quando a gente coloca um serviço extremamente organizado. E aí a gente tem incidência, por exemplo, né, o número de casos que a gente tem pacientes que foram trombolizados, por exemplo, de diminuição de casos de mortalidade, por exemplo, de recuperação funcional. Então, vejo um impacto quando a gente passa a incorporar um serviço que organiza o sistema de AVC. Então, a gente tem hoje no Brasil um retrato ainda muito dramático em relação ao número de casos, né? A gente tem uma média aí de 3% aproximadamente de casos que são apenas trombolizados no Brasil, então é muito pequeno a taxa que a gente oferece no nosso país, e ainda é menor quando a gente olha para locais como, por exemplo, o norte do país, por exemplo, em que a gente tem uma taxa ainda menor. Regiões como o sul têm uma taxa mais confortável, mas infelizmente ainda é uma taxa muito pequena quando a gente olha para o Brasil como um todo. Nos Estados Unidos, serviços bem organizados representam uma taxa de trombose em torno de 20%. Então, a gente está muito atrás do que a gente deveria. Boa parte desse dado, ele é representado pelo tempo que o paciente realmente chega até no hospital. Mas sim, a gente ainda tem muito tempo perdido intra-hospitalar, e é esse o motivo da nossa conversa. Não perder nenhum minuto. Não perder nenhum minuto, porque o nosso paciente ele pode estar o que a gente chama de zona de penumbra, representado em amarelo. Ou seja, aquilo que o paciente ainda tem para perder, mas não perdeu ainda. Ou seja, é um déficit perfusional no qual o paciente ele ainda não tem uma morte neuronal, mas ele está em cima do mundo. Então, nosso papel é ajudar a manter essa área de penumbra e não permitir que ela evolua para uma zona de necrose, que aí ela tem uma tendência muito alta a causar um déficit irreversível. Tendência é algo que eu falo que a gente tem plasticidade. Então, parte do déficit a gente pode recuperar, mas a zona fica zona inativa, a chance de recuperação diminui bastante. Lembrar, pessoal, que a zona de penumbra, ela não acontece somente, ela não pode ser melhorada apenas com processos com terapias de reperfusão, como, por exemplo, a trombólise ou a trombectomia. Medidas como cabeceira, medidas como manter o paciente com a saturação de oxigênio adequada, então a gente vai falar um alvo de 94%, estabilizar a glicemia do paciente, mantendo o range em torno de 140 a 180, ou seja, não deixar fazer hipoglicemia, não deixar fazer hiperglicemia, evitar que o paciente faça hipotensão e também faça hipertensão, e aí a gente vai falar sobre valores de 180% por 95% para pacientes que vão ser submetidos a trombólise, e não deixar o paciente ficar seco, ou seja, não deixar o paciente também evoluir com uma hipotensão. Então, é controlar os fatores, controlar variáveis que de fato ajudam a gente a evitar essa progressão, essa área de penumbra. A gente tem crescido muito nos estudos sobre neuroproteção, ou seja, sobre medicamentos que no futuro vão ajudar a gente a estabilizar essa zona de penumbra. A gente ainda não tem de rotina nenhum medicamento que possa ainda ser utilizado, até comercialmente falando, mas é um futuro muito breve, então a gente ainda, considerando a meia-vida do médico, né, de estender a atenção, a gente ainda vai ter oportunidade, provavelmente, de prescrever esses medicamentos neuroprotetores. Uma coisa que a gente fala muito, pessoal, é sobre funcionalidade, e aí vai servir mais para o futuro, mas também serve na fase hiperaguda. João, peraí, você está querendo dizer que eu tenho que ver como o meu paciente está funcionalmente, mesmo se ele tem tido AVC? Exatamente. A gente faz uma generalização da escala chamada escala de Rankin modificada, que é uma escala que varia de 0, nesse caso para a gente importa até 5, que ele fala sobre o comprometimento funcional do nosso paciente. Quanto maior for essa escala, maior é a dependência funcional.
Ela pode ser acessada facilmente, então tem aplicativos como o Medicalc que tem, e tem uma plataforma que a gente desenvolveu e validou, inclusive com um colega que é considerado hoje o papa do ranking, que é o professor Terence Green, da Universidade de Glasgow, que é o nome do site é o irankingscale.com. É uma escala gratuita, né? É uma plataforma gratuita. Eu vou passar depois para vocês. Você vai preenchendo os dados de uma maneira bastante acurada. Ele diz qual é o ranking do paciente. Mas o Medical, que está até mais simples, funciona para a maioria das vezes. Por que eu estou falando do ranking ainda antes de oferecer o tratamento do paciente, se ele é uma escala que vê para frente, ele vê a funcionalidade, como ficou o paciente pós-AVC? Porque pacientes que vão ser elegíveis para trombectomia mecânica, eles precisam estar no range de ranking entre 0 e 2. 0 e 1 na maioria dos estudos, alguns estudos incluíram, como de Fields 3, incluíram 0 e 2. Ou seja, tem que ser um paciente com pouquíssima incapacidade funcional para ele ser recomendado. E isso é importante, pessoal, porque segue PCDT, ele segue as diretrizes que são estabelecidas pela Conitec, inclusive pelo rol da ANS. Então, para a gente não ter risco de furar as recomendações de cobertura, por exemplo, dos planos de saúde, é importante que a gente siga essa recomendação. E aí o teleneurologista, o tele-AVC, se for um caso elegível para trombectomia, pode até perguntar para vocês como é que está o ranking, qual é a funcionalidade prévia desse paciente. Então, você sabendo já facilita a nossa comunicação, tá bom? Então, em geral, o ranking de 0 até 2 é aquele paciente que tem pouco comprometimento funcional ou, resumindo, não depende de ninguém para realizar uma determinada tarefa. A gente está falando de AVC, pessoal, que o diagnóstico é clínico, ponto. Então, na literatura, alguns estudos clínicos, eles abrem mão um pouco desse conceito da definição clínica, mas a definição de livro é o AVC clínico. Ou seja, eu não preciso de exame de neuroimagem para dizer que meu AVC é um AVC, que meu paciente tem um AVC. O que eu preciso é um déficit focal, que na imensa maioria das vezes, quando a gente pega registros, como por exemplo na escala de Rose, a gente tem 97% dos casos sendo de instalação súbita, ou seja, de repente. A gente até brinca que em medicina, tudo que é súbito é vascular ou é epilético, até que se prova o contrário. É mais para vascular do que epilético. Então, o infarto é súbito, o AVC é súbito, o TEP é súbito, a dissecção de aorta tem instalação súbita, pode ter um pulso alto, insidioso e por tempo, mas é súbito até que se prova o contrário. Ou seja, o paciente está bem, subitamente ele tem um déficit, que pode progredir ou não, mas a instalação inicial ela é súbita. 96, 97% dos casos. Mas o grande key point, pessoal, da conversa é um déficit focal. E aí, quando a gente fala em neurologia de déficit focal, significa um déficit topografável, que tem endereço completo. Eu sei rua, número e CEP. Ou seja, a partir daquele quadro clínico, eu consigo imaginar onde está a lesão no sistema nervoso central, nesse caso que a gente está falando, encéfalo e tronco cerebral, certo? Ou seja, é uma síndrome de tronco, eu consigo dizer o nome da síndrome, imagina onde ela está. É uma síndrome pontina, é uma síndrome mesencefálica, é uma síndrome bulbo-lateral, é uma síndrome bulbo-medial, é uma ponte lateral. Esse é um conceito que parece ser complexo para quem não é neurologista. Para a gente, neurologista, não é fácil, mas na imensa maioria das vezes dos casos, a gente consegue imaginar que são casos com topografias mais fáceis do que síndrome de tronco cerebral, que geralmente são as síndromes de circulação anterior. E aí a gente tem uma classificação clínica, que é a classificação de Banford, que ajuda muito. Por exemplo, que é uma classificação mais simples de ser feita, a gente imaginar qual é a síndrome vascular que esse paciente tem. Eu vou depois também mandar para vocês. A gente publicou com o próprio colega, o próprio professor John Banford, a gente publicou a classificação digital, que é o compact-ifenstroke.com. Vou mandar para vocês o link. Ajuda muito. Você vai só respondendo as perguntas, são 3, 4 perguntas, e ele diz qual é a síndrome, como se encaixa essa síndrome. E aí, pessoal, no entanto, o Banford, por mais que ele seja muito fácil, mais fácil de ser entendido, ele pode não ser tão familiar para alguns colegas. E aí, principalmente para o público leigo, para os nossos pacientes, a gente orienta o FAST, perdão, que no Brasil é a escala SAMU. Então, desvio de comissura labial, e aí cuidado, porque isso costuma ser o principal elemento que a família às vezes quer induzir você a acreditar que o paciente tem uma assimetria facial, mas acontece numa quantidade até muito alta, né? 70% dos pacientes, 80% vão ter alteração de face, fraqueza no braço ou na perna, e aí a gente estende a mão, por exemplo, do paciente
com a palma da mão para baixo ou a palma da mão para cima, usando sensibilizado, mas o Enaid pede para baixo, e avalia se o paciente ele vai ter o que chama de drift, se ele vai cair, se ele vai cair com assimetria, ou seja, um lado cai, o outro não cai. Pessoal, a AVC ataxia-prova contrária, ele é unilateral, na imensa maioria das vezes ele é unilateral, ou seja, ele pega só uma banda do corpo. A fraqueza, na maioria das vezes, é uma fraqueza completa, face, braque ou facial, ou seja, face, braque plural, perdão. Então, rosto, braço e pé, na maioria das vezes. Ele é uma questão de síndrome motora completa, apesar de eu poder ter AVC que pega só o braço do paciente, só a perna, por exemplo, os AVCs de artéria cerebral anterior, a região temporal, a região frontal medial. Então, eu posso acontecer isso. Alterações de fala, e aí é muito importante que a gente saiba fazer uma avaliação de fala minimamente adequada. Como assim? Uma coisa é a articulação, ou seja, o paciente falar problema e falar problema. Por isso que a gente tem palavras no Enaid que a gente pede para falar que são validadas no Brasil. Jogador de futebol, tip-top, obrigado, mamãe, estrada de ferro. São palavras que a gente avalia como é que está a articulação da palavra, certo? A articulação da fala do paciente. No entanto, os componentes de linguagem são diferentes, que são alterações de linguagem, as afasias. E o paciente pode ter dificuldade para compreender o que você fala, e a gente pede para fazer um comando, abrir e fechar a mão, mostrar 2 dedos na mão direita, colocar 2 dedos na testa do paciente, apontar para o nariz, depois a boca do paciente. Ele está vendo a compreensão. A repetição, você pede para ele repetir palavras. Então, essas que eu falei, por exemplo, já ajudam a fazer isso, mas o ideal é que você peça para ele falar frases do tipo nem aqui, nem ali, nem lá, que é uma frase gramaticalmente mais complexa, então você pede para o paciente fazer isso. E você pede para ele descrever alguma coisa. Pode mostrar imagens, objetos, que o Enaid faz isso, então pedir para ele nomear que objeto é aquele, ou a figura do roubo do biscoito, que também tem na escala do Enaid. Pede para descrever, fala, seu José, me descreve o que o senhor está vendo aqui, de todos os lados. O que você entende por que está acontecendo aqui? Pode mostrar, João, não tenho acesso a isso. Pode mostrar um celular, perguntar o que é e para que serve. Pode fazer perguntas do tipo, cobra voa? Se o paciente falar que não, você vai perguntar por que ela não voa. Eu sempre brinco que o neurologista ele é curioso. Se ele é curioso, você aprofunda as perguntas. Então, não fique satisfeito em dizer assim, obrigado, e o paciente falar, obrigado. Ele repetiu, doutor, ele está vendo? Ele repetiu por uma espécie de automatismo. Então, você refina, joga uma frase mais complexa, pedir para ele repetir, do tipo, nem aqui, nem ali, nem lá. E o T do FAST é o 911, né? No caso, mas no Brasil, a gente fala que é o SAMU 192 para o paciente ligar. A gente expandiu, porque 90% dos casos se enquadravam como os AVCs de circulação anterior, que o FAST cobre bem, mas 10% dos casos ficavam restritos porque eram AVCs de circulação posterior. E aqui é uma informação muito importante, em especial para os colegas de triagem. Não deixem passar para trás os AVCs de circulação posterior. Eles são mais desafiadores, inclusive para a gente que é neurologista, mas a gente tem algumas estratégias que ajudam a gente a não deixar para trás. João, por que o AVC de circulação posterior ele pode ser deixado para trás? Primeiro, porque ele é muito confundido com um quadro periférico, uma vertigem periférica, central periférica. Opa, uma alteração visual, uma alteração que pode ser retiniana, na córnea do paciente, né, em geral retiniana, descolamento de retina, pode deixar passar, um paciente tem uma catarata que alguém só ali naquele momento é um vozinho que era pouco assistido, só no que você percebeu. Um glaucoma, já tive paciente com glaucoma de ângulo fechado, que veio com cefaleia, que todo mundo achava que era um TVC, DVC, baixa acuidade, vai ser circulação posterior, era só um glaucoma de ângulo fechado, uma emergência oftalmológica. Então, algumas coisas que a gente não pode deixar para trás. Porque a AVC circulação posterior, pessoal, além dele ter esse aspecto camaleônico, que literalmente é o tempo que a gente está, é um camaleon no AVC, ele também, em neurologia vascular, ele também tem uma chance de ser, por exemplo, uma oclusão de basilar, que pode levar a um quadro dramático, extremamente grave, com alto risco de comprometimento funcional. Então, a gente fala do BFAST, com B de balance, alteração súbita de equilíbrio, por exemplo, alteração súbita de coordenação, vamos falar assim, equilíbrio e coordenação. E aí, pessoal, uma alteração, uma avaliação muito interessante que a gente tem que fazer. Botar o paciente para andar. Ele está muito desequilibrado, fica do lado, apoia o paciente, fica do lado dele e deixa ele andar e vê se a base está largada. Que a base é largada, é um pé longe do outro, é aquela marcha que a gente chama de marcha ebriosa, marcha do bêbado. O E de AI, se o paciente ele tem alteração da movimentação extrínseca, mas principalmente se o paciente tem perda visual. E aí vê o campo visual, testa o campo visual do paciente. Como assim, João? Testar por confrontação. Você fecha o seu olho, deixa o seu olho aberto, o olho que você vai testar do paciente,
fica na frente do paciente, na mesma altura, a 1 metro de distância, a mão no meio do caminho e faz o movimento e vê se o paciente vai perceber ou não. A gente avalia os 4 campos visuais. Então, o campo quadrante superior esquerdo, quadrante superior direito, quadrante inferior esquerdo, quadrante inferior direito. Então, você avalia esses campos visuais, certo? O paciente não consegue falar, faz o blink. Então, chega pela lateral e vê se o paciente pisca ou não. Faz reflexo de ameaça, cuidado para não descolar ar. Então, faz bem sutil para não movimentar o ar, senão vai deflagrar o córneo palpebral. Então, vai lá e faz para avaliar se o paciente tem resposta ou não. Cuidado para não colocar o braço na frente, coloca um braço de um lado, um braço do outro. Então, sei que é uma metralhadora, às vezes a gente metralha vocês de informação do exame neurológico, que não é simples, mas existem várias estratégias para torná-lo mais simples, tá bom? Eu vou depois também mostrar uma plataforma para vocês que a gente desenvolveu, que é a Charcot, que ajuda muito a fazer esse tipo de processo. Pessoal, a gente está falando de AVC isquêmico, né, predominantemente, porque ele é o mais prevalente, de fato, 85% das vezes, mas pode ser um AVC hemorrágico. João, há como diferenciar? Não. A gente não tem como diferenciar o AVC isquêmico hemorrágico somente baseado em exame neurológico, somente baseado nos sinais vitais. A única forma que a gente tem de diferenciar é tomografia, por isso a importância de se fazer a tomografia. E a primeira tomografia, simples, sem contraste. O contraste da tomografia pode falsear, por exemplo, o sangue, que pode ser o sangue na hemorragia subaracnoide, que é o mais difícil de ser identificado, que você pode, inclusive, nem ser evidente na tomografia, só na função lombar, ou mascarar também quando tem quebra de barreira, o sangramento intracraniano, porque muda completamente o tratamento que a gente vai dar para o paciente. O alvo de pressão muda, o alvo de glicemia também muda, o tempo de atendimento muda, e, obviamente, não dá trombolítico. Então, a única forma que a gente tem de diferenciar é realizando a tomografia. Então, a gente brinca até que o que vai brilhar para você é aquilo que é importante para você descartar, que é o sangue. O sangue brilha, o intraparenquimatoso, ele brilha. Então, a tomografia simples em contraste, ela se presta exclusivamente no período hiperagudo de um paciente suspeito de AVC para descartar a presença de sangramento intraparenquimatoso. Porque, como eu falei, o subaracnoide ele pode passar despercebido, mas é uma história clínica bem diferente. 95% dos pacientes com a morte subaracnoide vão ter cefaleia explosiva, thunderclap, aquela que explode na cabeça do paciente e atinge o pico dentro de 1 minuto, que não é o padrão esperado para o paciente com AVC isquêmico hemorrágico. Isquêmico, a gente tem em torno de 15 a 20% de dor na instalação, dor de cabeça. 40% de circulação posterior, 20% de circulação anterior, e os intraparenquimatosos estão de 30%. Então, ainda é bem menor do que os 95% quando a gente tem uma thunderclap, que é essa dor de cabeça, cujo pico dentro de 1 minuto. É uma bomba que já estabelece 1 minuto, depois de 1 minuto, ou ela melhora ou ela fica estável. O que a gente precisa fazer de sequência de atendimento inicial? Nós já falamos, as escalas de reconhecimento de triagem, Cincinnati, preciso preencher, João? O ideal é que a triagem preencha, faça isso por você como colega médico. Então, a triagem vai lá e preenche rapidinho, você faz esse assessment dentro de 1 minuto. Pega a história médica breve, tempo que foi visto bem, o que aconteceu, o que sentiu, se já tinha um déficit prévio ou não, etc. E também sinais vitais, e se o paciente estiver dentro da janela de tratamento, que eu vou já falar na frente, para trombolítico, já puxar na anamnese se o paciente tem alguma contraindicação recente. Ou seja, se fez cirurgia recente nos últimos 21 dias, o tipo de cirurgia que fez, nem toda cirurgia é contraindicação mais hoje, se tem algum tipo de sangramento ativo, qual medicamento que utiliza, etc. Lembrar, pessoal, que é uma queixa muito comum de vocês, é se AS clopidogrel são proibitivos para trombólise. Não são proibitivos, certo? Hoje, inclusive, a gente tromboliza até pacientes que usam NOAC. É uma discussão que vocês vão tomar individualizada com o colega do TeleAVC, mas hoje, assim, a gente tromboliza pacientes que estão usando NOAC, a depender da atividade, quando a gente tem disponível, ou do tempo que o paciente tomou o medicamento, a última dose que o paciente tomou. Então, são perguntas importantes para a gente fundamentar a nossa conversa com o teleneurologista. E o NIH, como eu falei, é extremamente interessante que vocês saibam. A gente também tem uma plataforma que a gente criou, validou, já elogiada em mais de 20 países. Vou passar para vocês o link. A gente fez até os cartoons que ajudam a gente a fazer o NIH, mesmo para pessoas que não têm certificação. O exame de imagem e o tratamento. E aí, pessoal, a gente está falando sobre, na história médica prévia, né, do paciente, aquela última hora que foi visto bem, o que ele usa de medicamento, a dose, o último horário que ele tomou. Então, você já pergunta, ele usa algum remédio que afina o sangue? Qual? O último horário que tomou, etc. O ranking prévio
Esse aqui, principalmente, é para os pacientes elegíveis para a trombectomia. Então, a minha sugestão é que, se o paciente ele não tem oclusão de vaso proximal, que eu já falar para vocês o que é isso, você nem precisa perguntar, passa rapidinho aqui do ranking. Corre logo para o último horário que foi visto bem, documentado, o que ele sentiu, como ele evoluiu, se flutuou ou não, os anticoagulantes e a história se o paciente teve algum procedimento cirúrgico recente, etc., dentro daquela janela terapêutica. Mais uma vez, pessoal, a gente tem que ser objetivo, perguntar aquilo que vai ser necessário, mas perguntar, certo? Que vai ser a etapa da tomada de decisão. A gente está falando aqui do ranking, né? Então vou pular rapidinho. Último horário foi visto bem. E aí, quando a gente tem, por exemplo, o horário incerto, né, o ictus incerto, é aquele paciente que ele foi visto. Né? Eu entrei em casa, vi meu pai daquele jeito, meu pai estava com déficit daquele jeito. Então, tentar documentar o último horário em que ele foi visto bem, certo? Então, a gente tem aqui a suspeita, não, que ele já colocou o delta, né, já colocou início às 10 horas, redução de força no corpo direito, fez uma descrição bem sumária, falou o uso de anticoagulante, o ideal é descrever, na verdade, a dose e em que horas ele tomou a última vez, isso ajuda muito na tomada de decisão, e também ele já colocou aqui o NIH do paciente. Então, mais uma vez, anticoagulantes orais, a gente está falando dos NOACs, de varfarina, de Clexane, tem pacientes que usam Clexane domiciliarmente, né, poucos casos mas tem, Fondaparinux, perguntar Edoxa, Rivaroxa, Apixa, Dabiga, e lembrar que a S-clobeogrel não contraindica. João, sempre 48 horas? Não. A gente tem hoje pacientes que tomaram nas últimas 24 horas uma possibilidade. Essa decisão será tomada de forma individualizada. O teleneuro vai ajudar vocês a tomar essa decisão em relação ao tamanho do AVC, a funcionalidade do paciente, o NIH que ele tem, flutuação, etc. Então, cenas para os próximos capítulos. Sinais vitais, lembrar sempre de pressão, pessoal, é extremamente importante. E eu já vou dar uma dica para pacientes jovens que têm pressão que você desconfia da pressão dele. Está estranho, difícil palpação. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, beleza. E aí a gente tem pressão, por exemplo, o ideal é que você, além da pressão, você veja os pulsos. Se tem assimetria de pulso radial. Não custa nada. Tá lá olhando a pressão, já vai lá, olha o pulso, assimetria pulso radial. Por quê? Dissecção de aorta, pacientes jovens, ou pacientes que têm histórico já prévio de dissecção de aorta, pacientes com histórico pacientes de doença de Marfan ou doença do colágeno, dor torácica com irradiação posterior, PA divergente nos dois membros em mais de 30% e assimetria de pulsos. Cuidado, obviamente, dissecção de aorta é uma contraindicação a trombose. Então, já vi casos dramáticos em que, em um dos casos, a gente conseguiu dirimir o problema, mitigar o problema, porque a gente simplesmente foi lá e palpou o pulso. Então, não se esquecer de palpar o pulso radial bilateralmente. Temperatura, ideal. A temperatura até ela pode ser útil nos casos quando a gente tem suspeita de endocardite. Então, às vezes tem histórico prévio, o paciente já estava meio prostrado, com uma febrezinha alta, uma febrezinha arrastada, você faz uma ausculta rápida, vê um sopro, pode ter January, por exemplo, isquemia distal, outras embolizações. Opa, tudo bem, porque endocardite é uma contraindicação trombose, mas cenas aqui para outros capítulos. Saturação de O2, saturação periférica e a EHGT, que idealmente deve ser coletada ainda na triagem. Por quê? Os protocolos de Cincinnati LAPS, por exemplo, pessoal, eles bloqueiam a progressão do protocolo AVC a depender da glicemia. Então, se eu tenho uma glicemia fora do range entre 60 e 400, o ideal é que eu ajuste essa glicemia extremamente rápido, para depois, aí sim, eu reavalio o paciente e veja a manutenção do déficit ou não. João, se for uma hipoglicemia, deixou passar, trombolizei, putz, acabei com a vida do paciente. Não, pessoal. Se o paciente ele não tem contraindicação trombose, você descobriu que depois foi um MIMIC de AVC, e aí é uma hipoglicemia que deu um déficit topografável, né, um déficit focal, aquele que eu falei para vocês há pouco tempo, aquele com o endereço completo, que eu imagino onde é que está a lesão dentro do cérebro do paciente, não tem problema nenhum trombolizar. Então, sim, a gente peca pelo excesso porque é seguro. A gente tem evidência de literatura robusta mostrando que paciente com stroke MIMIC, ou seja, MIMIC que não era AVC, eu achei que fosse, mas não era, que foi trombolizado, nenhum sangrou, nem inclusive sangramento sistêmico, tá bom? É óbvio que a gente não fica dando trombolítico para todo mundo, mas não tenho medo se eventualmente acontecer isso. Como é que a gente mitiga parte desse problema? Com o principal MIMIC da literatura, né? 25% dos AVCs são MIMICs, principal MIMIC, hiper ou hipoglicemia, tá bom? Então, não se esqueça de avaliar idealmente ainda lá na triagem. Está coletando a história com o paciente, está coletando a história com o familiar, está lá o colega da enfermagem ajudando a coletar os sinais vitais, colocando lá o termômetro, colocando o oxímetro,
puxando a PA do paciente, como eu falei, idealmente nos 2 braços, faz um, faz outro, isso muito rápido, enquanto já aciona o teleneuro, perdão, o médico, e já vai correndo na glicemia de fita, tá bom? E aí o NIH. O NIH ele é justo, útil, pessoal, para a gente estimar prognóstico, para a gente definir o AVC se ele é um stroke minor, por exemplo, que eu vou já falar para vocês qual a importância. Mas AVCs graves, pessoal, não contraindicam mais trombose. Em alguns casos, de janela estendida, a gente até fala em limitação pelo NIH, um teto do NIH de 26, em alguns casos. Mas, para a imensa maioria dos casos, a gente não tem NIH como limitante, certo? A gente não limita o NIH ao tratamento. O paciente está grave demais. Ótimo, é isso que eu quero tratar mesmo. Eu quero tratar o paciente já grave. Mas o NIH ele é útil, pessoal, para eu definir, por exemplo, trombectomia de circulação posterior. A gente tem evidência hoje que a gente faz trombectomia de base lá com NIH maior ou igual a 10. Então, é um número útil. Quando a gente tem NIHs baixos, por exemplo, NIH até 5, menor ou igual a 5, a gente fala, além do NIH, a gente pergunta se é um déficit incapacitante. Por quê? Porque os stroke minors, ou minor stroke, eles não devem ser trombolizados se o déficit não for incapacitante. E aí surge a grande pergunta. O que é déficit incapacitante? É aquele déficit que ele não gera nenhum incapacitante, perdão, que gera algum tipo de comprometimento funcional para o paciente. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele evolui simplesmente com uma disartria, mas é um paciente que ele é um agricultor, por exemplo, ele não precisa ficar usando a fala dele, ele vai pontuar, às vezes, 1 no NIH, só isso o déficit que ele vai ter. A gente tem lesões, por exemplo, de teto de mesencéfalo que podem dar só o que chama de whispering voice, voz sussurrante, só disartria pura. Lesões contínuas, cápsula teto, só disartria pura, por exemplo. Então, o paciente faz só uma disartria pura, ele não usa a fala, não é déficit habilitante, mas ele é um professor. Ele é um paciente que trabalha com comunicação. Ele é um paciente que precisa trabalhar falando. Essa disartria pode incomodar, atrapalhar o trabalho dele. Então, sim, é um déficit incapacitante, certo? Então, déficit incapacitante é aquele que atrapalha a vida do paciente no contexto em que ele vive. Grande toada da conversa. A gente tem que se esforçar para achar um déficit não incapacitante, certo? Dificilmente vai ser um déficit não incapacitante. O exemplo clássico é o paciente tem uma alteração discreta na mão, só na mão, aparece na mão, vai pontuar 1 no NIH, só isso que ele tem. Mas o cara é pintor, é um artesão, é um paciente que é um cozinheiro que precisa ali elaborar os pratos, etc. Vai ter prejuízo? Opa, é déficit incapacitante, tá bom? NIH varia de 0 a 42, quanto maior a pontuação, pior o NIH. Dividido em 11 itens, esses itens alguns são quebrados, então no total são 15 itens, né? Nível de consciência, são os 3 primeiros Cs, né? Nível, a pergunta que ainda é consciência, e o comando, seja se o paciente atende ou não o comando. E o restante tem aí. Dica muito rápida: não treine o paciente antes. Considere sempre a primeira resposta, exceto para melhor olhar conjugado. Ou seja, o paciente tem um desvio de olhar conjugado, você faz o movimento óculo-cefálico, e aí você vê se ajusta ou não o olhar do paciente. Fala a mesma coisa, o paciente errou as palavras, perdão, os objetos, mas descreveu muito bem a figura acima, que é a figura do roubo do biscoito, você pontua para cima, então por isso que a gente chama de melhor linguagem, certo? Então, melhor olhar conjugado e melhor linguagem. Se o paciente tem um déficit prévio, entra. Então, a gente brinca o NIH é uma escala do mal, e pontua o déficit prévio. O Glasgow é uma escala do bem. Se o paciente, por exemplo, obtém uma resposta melhor no Glasgow e sustenta essa resposta melhor por pelo menos 30 segundos durante o exame, mais do que 50%, ele pontua para cima, tá bom? Então, Glasgow é uma escala do bem e NIH é uma escala do mal. E é aquelas palavras que eu falei para vocês, certo? Aqui é o site que tem as certificações, então, para quem quiser fazer em português, então a gente tem a escala do NIH e escala do ranking, e eu também vou mandar para vocês no teu guia aí o PDF com o iRanking e o Spokes, que ajudam muito a fazer a avaliação. Esse é o exame de neuroimagem, o que esperar. Então, mais uma vez, o colega teleneuro vai ajudar vocês nesse processo, vocês não estão sozinhos, a gente está aqui para isso, né? A gente está junto nesse mesmo propósito de tratar melhor o nosso paciente com doença neurológica, em especial o nosso paciente com AVC, e aí vocês não estão sozinhos, não só do ponto de vista médico assistencial, mas também do ponto de vista legal, né? Nós, como interconsultores, compartilhamos parte da responsabilidade, compartilhamos a responsabilidade com vocês. Então, vocês não estão mais desassistidos. Vocês têm alguém que tem um treinamento extremamente apurado, né? A nossa equipe é uma equipe extremamente bem selecionada, extremamente exigida, aí sob a tutela do nosso colega Dr. Vitor Melgar, que já tem um lastro de experiência bastante grande nessa área.
A gente também no setor de qualidade e de educação, fazendo treinamento constante, trazendo as melhores evidências para dizer que vocês vão ter, ou pelo menos a gente espera que tenha sempre o melhor atendimento, o melhor suporte possível para vocês não ficarem sozinhos na detecção. Aqui é um desenho do espaço subaracnoide, então a gente brinca que é aquele sangramento que desenha o cérebro como se fosse um pincel. Então veja aqui, ó, o mesencéfalo aqui desenhado na orelhinha do Mickey, desenhando o espaço subaracnoide. Isso aqui é a hemorragia subaracnoide. A hemorragia intraparenquimatosa, vendo que ela brilha, né? Densidade semelhante à do cálcio, então a unidade House ela brilha aqui para você. E aqui é uma outra lesão que tem um hipersinal de aspecto mais de aspecto que pode ter aspecto giriforme, provavelmente aqui, de edema, com desvio de linha média, efeito de massa, né? Desvia, empurra aqui a linha média do cérebro, provavelmente por uma lesão tumoral, quem sabe até tem uma caudazinha, quem sabe seja até um mini-glioma está expandindo aqui, ou seja, um glioma de alto grau, aqui do contraste. Esse que é o AVC, pessoal. Esse provavelmente é o AVC, eu falo provavelmente, mas ele não é o necessário. Mais uma vez, não precisa encontrar hipodensidade da minha tomografia para dizer que é AVC isquêmico. Ponto. Ele só se presta para descartar isso aqui, certo? É isso aqui que ele se presta para descartar. Todo o restante não. Ele pode ser tumor que vai ter uma hipodensidade semelhante à dos oligocitomas, eles vão ter oligodendrocitomas, eles vão ter uma hipodensidade semelhante à do AVC hiperagudo. Então, às vezes eu posso encontrar nada, tá bom? Ou só sinais sutis. Mas aqui eu tenho um AVC clássico, pessoal, pegando território da artéria cerebral média. Tá aqui, ó, pintou o cerebral média. Provavelmente nesse paciente eu tenho um déficit em que eu consigo dizer o local onde ele está. E esse local ele representa um determinado território arterial. Opa, AVC, certo? Esse é o conceito clínico de AVC. Eu posso ter sinais sutis, pessoal, que são sinais de apagamento. Eu sempre brinco que os sinais precoces do AVC, ou seja, quando aquela hipodensidade ela não está gritando ali para você, você precisa de duas coisas para definir esses sinais precoces: um lápis e uma caneta. Uma borracha e uma caneta. A borracha, você apaga os sulcos e fissuras. Então, esses sulcos que estão aqui, por exemplo, você apaga, você consegue apagar, certo? Ele apaga, mostrando o edema vasogênico que está surgindo, esse citotóxico que está surgindo. Você apaga os núcleos da base. E sempre, pessoal, comparem contra o lado. Então, eu tenho uma frase que eu gosto que é a seguinte: para você ver tomografia de crânio, é muito simples. Passe uma linha. O que tem de um lado tem que ter do outro, o que não tem está errado. Então, se está aqui, se está errado do outro lado, opa, está diferente. O serrilhado da ínsula, você apaga. Olha a diferença, pessoal. Uma ínsula, ela está em serrilhado que parece um serrilhado de faca e desse lado eu não vejo, certo? Então, eu apaguei núcleos da base, eu apaguei serrilhado da ínsula, eu apaguei sulcos e fissuras, né? Geralmente você consegue ver mais parede occipital, então você vê, por exemplo, aqui você vê bem desenhado, aqui você não vê tanto, tá vendo? É um sulco menos proeminente, opa, apaguei. Eu perdi a substância branca e substância cinzenta, aqui eu consigo ver diferença do branco do cinzento, eu vejo densidade diferença, aqui eu já não vejo. Tá vendo? Essa perda de diferenciação. Olha aqui os sucos apagados melhor, tá vendo? Eu tenho suco, aqui eu não tenho. Tá vendo? Tá apagado esse suco. João, e onde é que entra a caneta? Onde é que a gente põe essa caneta, rapaz? A gente pinta a artéria cerebral média no sinal da artéria cerebral média hiperdensa, que também pode ser considerado sinal precoce de AVC, que é altamente sugestivo de oclusão de artéria cerebral média. Então, você desenha, ele fica com o sinal da corda, sinal da cobra, sinal da artéria cerebral média hiperdensa, tem vários nomes aí que você coloca, certo? Então, essa é uma tomografia normal e aquelas são tomografias alteradas, como a gente viu. Mais uma vez, pessoal, o que a gente trata AVC hoje? Terapia de reperfusão. Como? Seja com trombolítico, seja com trombectomia. A gente está caminhando hoje para... A gente já tem o alteplase, que muitos de vocês já devem conhecer, que é aquele medicamento que a gente tem na apresentação de 0,9, que a gente faz 0,9 miligrama quilo. Tem um frascozinho de 50 miligramas. A gente geralmente tem... a gente dilui no diluente próprio, diluindo com bastante cautela. A gente tem, inclusive, um treinamento próprio para a equipe de enfermagem, que mostra como fazer a diluição, como fazer a preparação, o armazenamento, caso sobre o medicamento, que geralmente no SUS a gente acaba fazendo isso por uma contenção de recursos. E aí tem a questão também do bolos e também da infusão em 1 hora. Ou seja, a gente prepara a dose de 0,9 miligrama quilo, no máximo 100 quilos. Doutor João, o paciente ele tem 120, eu considero 100. O paciente 130, eu considero 100. Da mesma forma que o ideal é, se o paciente também tem 70, eu não jogar para cima. Ah, não, vou arredondar para 80. O paciente tem 73, para 80. Não. Quando a gente joga a dose acima da dose recomendada para o paciente, a gente aumenta o risco de transformação hemorrágica ou de hemorragia sistêmica. Então, a gente tem que tentar ser o mais fiel possível. A gente acaba fazendo arredondamento, mas sempre pergunta para o familiar, compartilha e deixa registrado. Certo, pessoal? Registrem isso prontuário. Questionei ao paciente, ao familiar tal, que disse o peso tal. Questionei ao paciente que falou que o peso dele estimado é tal, certo?
não façam projeções espúrias. Pergunta familiar e deixem isso registrado. Porque se acontecer algum problema, que a chance é muito pequena, já estou antecipando isso para vocês, a chance de sangramento de transformação hemorrágica, que gera algum tipo de desabilidade para o paciente, gira em torno de 5 a 6%. A chance de mortalidade pelo sangramento é menos de 1%. Então, é um tratamento hoje extremamente seguro, pessoal. Extremamente seguro. E hoje a gente está caminhando para o medicamento que já vai ser lançado em breve no mercado, que é o tenecteplase, Metalise para AVC. A gente já tem o Metalise hoje, que é o único medicamento no mercado, então dá para falar a marca. O Metalise hoje para infarto, mas a gente vai ter uma formulação para AVC, formulação só apresentação. E aí a posologia é 0,25 mg quilo, também no máximo de 25 mg, então já vai vir a ampola de 25, isso vai diminuir o desperdício, é muito bom, e eu não preciso mais fazer o restante da dose, né, os 90% da dose, em 1 hora. Tenecteplase, 10% em bolos, calculei aquele valor, 10% em bolos, diminuo aquele valor total, o restante faz 1 hora em bomba de infusão. O tenecteplase não. Eu calculo a dose e já faço em bolos. Então, eu vou ganhar velocidade, eu vou economizar recurso para os nossos pacientes, certo? A gente está falando aqui do NNT, então lembra que a gente conversou, né, do NNT, Number Need to Treat. Quanto maior o tempo de janela, que às vezes não depende da gente, depende do paciente, chega para a gente, maior o NNT, portanto, menor o benefício para o nosso paciente. Mas mesmo assim, ainda tem benefício para o nosso paciente. Bom, muito bem, pessoal. A gente tem algumas contraindicações, né? Então, que são as contraindicações que elas podem ser relativas ou absolutas. Hoje, a maioria são contraindicações relativas, mas o que a gente não discute, se o paciente teve AVC e TCE ou neurocirurgia nos últimos 3 meses, se ele teve AVC hemorrágico em qualquer época da vida dele, se ele tem uma hemorragia cerebral intracerebral, intracraniana, então hemorragias extracranianas, a gente em geral não tem muito problema para as hemorragias, como por exemplo o meningioma, eles não trazem problema, então neoplasia, o ideal é que ela é intracerebral, ou seja, aquela que está na dura, né, a na dura, elas em geral não tem problema, então dependendo de fazer, tem só um meningioma, não é problema fazer isso. Lembrar que endocardite é um problema, certo? Então, a gente em contraindicação. Se o infarto aconteceu nos últimos 3 meses, apesar de ser relativo, depende do tamanho do infarto, etc. Às vezes vale interconsultar o cardiologista. No INSEL, a gente também tem serviço de intercardiologia para isso. A cirurgia depende do tipo de cirurgia, também vale consultar o colega da cirurgia. E hoje, gravidez também é relativo. A gente não contraindica de praxe, mas dependendo do avanço que a gravidez esteja no paciente, no tempo gestacional, a gente conversa com o GO do paciente e avalia se a indicação não, até porque gravidez é fator de risco para AVC. E lembrar que idade também não é mais contraindicação. A gente tem evidência de literatura e a indicação é para acima de 18 anos, então em crianças é bem individualizado, apesar de haver bastante segurança nos casos, inclusive trombectomia em crianças, mas a gente não tem mais idade limite, pessoal. Eu já trombolizei um paciente de 120 anos, 102 anos, 102 anos. Então, não é limite, tá bom? Idade não é mais, para 180 anos, não é mais limite, mesmo em janela de até 4 horas e meia, tá bom? Então, cuidado para a gente não fazer essas restrições muito graves para o nosso paciente. E caminhando, pessoal, lembrar da pressão, 185, uma por 110. João, então tá 110, joguei a toalha branca, não vou mais trombolizar esse paciente. Não. A gente tem 30 minutos para atuar sobre a pressão do paciente que é elegível para trombólise. Como é que a gente atua isso? Medicação intravenosa. Metoprolol, bisoprolol, nitroglicerina ou nitroprusiato, certo? E o esmolol. Então, esmolol, bisoprolol, metoprolol, que a gente tem disponível no Brasil. Nicardipina a gente não tem ainda, então eu digo isso porque vocês leem na literatura. Ali no update falando de nicardipina, a gente não tem no Brasil ainda nicardipina. Tem projeto para trazer. E nitroglicerina ou nitroprusiato. A gente tem 30 minutos no máximo para baixar a pressão desse paciente. Metoprolol é uma droga tranquila. Se não tiver contraindicação, 5 miligramas, espera 10 minutos e vê. 5 miligramas, 10 minutos e vê. 5 miligramas, 10 minutos e vê. Até 30 minutos, e aí até na dose máxima de 15 miligramas. É uma dose que é uma droga que eu gosto bastante pela facilidade e fácil para a gente fazer o nosso paciente. Essa tabelinha, né, geralmente a gente tem essa tabela, dá essa tabela para vocês, mas várias calculadoras já ajudam a fazer isso. E aqui são alguns cuidados, que são os cuidados pós-AVC.
Basicamente, o pós-trombolizado é manter a avaliação, né? Hoje a gente tem o Instituto SAFE, por exemplo, que mostra que a gente não precisa mais fazer o ENAIT a cada 15 minutos, que é uma coisa que assusta e repele as pessoas. Dá para fazer a cada 30 minutos, apenas 2 horas. É um estudo conduzido pelo time do Johns Hopkins, apresentado no Congresso americano do ano passado, do europeu, acho que não, mundial do ano passado. Então, é tranquilo fazer a cada 30 minutos, tá bom? Esse aqui é um fluxograma antigo, eu vou mandar para vocês o fluxograma novo, né, para não estender muito nosso horário, de como a gente pode conduzir cada caso desse, né? E esse aqui é de investigação etiológica, né, que a gente acaba fazendo um pouquinho de tempo depois. João, eu tenho um grande medo que é sangrar a cabeça do meu paciente. Existe alguma coisa que fale que esse paciente pode sangrar? Cefaleia súbita, piora do déficit neurológico. Se for em infusão, né, tiver infusão da alteplase ainda, a gente para a infusão, não é cancelar, pessoal, é só pausar a infusão, leve imediatamente para a tomografia. Qualquer piora neurológica que a gente obtenha a partir de uma revelação neurológica seriada, seja com o NIH ou seja o exame neurológico a ser feito, o ideal só fazer o NIH, né, porque não é uma parte do exame neurológico, mas cefaleia súbita, piora do exame neurológico, corre e faz tomografia. João, o paciente não sangrou, é só uma flutuação da própria condição dele. O que eu faço? Retomo. Opa, João, o paciente sangrou. E aí? A gente classifica, de acordo com o sangramento, ele pode ser desde um petequial isolado, que é o ECAS 1, até um ECAS 4, que é quando ele tem esse efeito de massa, ocupando mais que 30% do espaço da isquemia prévia. E aí, pessoal, quando eu tenho uma transformação hemorrágica sintomática, e aí qualquer uma dessas pode ser sintomática, mas imensa maioria das vezes vão ser do tipo hematoma, né? Dificilmente a gente tem uma tipo 1, tipo 2 com um quadro sintomático, né? E aí, definição que o sintomático, pessoal, significa uma variação de pelo menos 4 pontos no NIH, sabe bom? Maior ou igual a 4 pontos no NIH. Essa é a definição mais usada na literatura do sintomático. A gente, em geral, não precisa fazer muita coisa, só suspender a infusão e ponto final. Se eu tenho um sintomático, o ideal é que eu comece a trabalhar em cima dessa transformação. E aí, o que a gente faz? Sim, pessoal, desculpa, além da transformação, a gente tem a gente tem um risco de angioedema, que acontece principalmente em pacientes que usam IECA, né, usuários prévios de IECA. Em geral, o angioedema a gente maneja com difenidramina, né? Então, antihistamínico, a gente vai vigiando e monitorando esse paciente. Casos mais graves, a gente pode fazer epinefrina, mas imensa maioria das vezes, difenidramina a gente consegue avaliar. Se for um edema sutil, só de lábios e língua, não tiver prejuízo para a viária do paciente, a gente precisa nem suspender a infusão, basta ficar monitorando o paciente e deixar a difenidramina de horário, a gente deixa 50 mg de 8 em 8. No entanto, se tiver, tá aqui, ó, a gente está de difenidramina de 50 miligramas, a metil, perdão, esqueci também da metil, a gente também pode fazer metil, né, 125, aquela dosinha que já vem pronta, e só fica avaliando esse nosso paciente. Se for, aqui está como descontinuar a infusão, se for um angioedema que tem algo comprometimento de viária, mas se for um angioedema leve, a gente acaba deixando, só mantendo a avaliação desse nosso paciente. Como eu falei, se houver maior prejuízo, piorou esse angioedema, prejuízo da via aérea, epinefrina 0,3 ml subcutâneo ou nebulizado. Então, metil, difenir, ranitidina, né, que a gente às vezes até com proteção gástrica, 50, ou famotidina, que a gente não tem no Brasil, pelo menos eu não lembro de ter feito recentemente, então ranitidina é o que a gente acaba utilizando. E sempre tomografar. Pessoal, esse aqui é o sinal da cerebral média hipertensa. Provavelmente é um trombo. Digo provavelmente, porque esse paciente pode ter uma aterosclerose. E aí a gente acaba desenhando porque tem uma placa de calcificada. Então, ele acaba desenhando. Mas quando eu faço a tomografia, eu vejo o estômago. Então, como é que a gente hoje recomenda fazer a tomografia? Lá, a gente tem redes, por exemplo, na MIL, que a gente faz tomografia para todo mundo. Lá no Einstein, a gente faz tomografia para todo mundo, independentemente do NIH. Então, dependendo do protocolo institucional, como vocês vão pactuar com o gestor de vocês, pode sim fazer tomografia para todo paciente. Ideal é que a gente faça para aqueles que tenham um NIH pelo menos de 6, certo? Então, maior ou igual a 6, porque é o que a gente tem de robustez na literatura de indicação, que é esse NIH de corte, tá bom? Então, valores menores ou iguais a 6, teoricamente, não teria indicação de trombectomia, bem teoricamente, tá bom? E aí, pessoal, quando a gente tem um wake-up stroke, ou aqueles pacientes que vão fazer, que tem um tempo indeterminado, que em geral a gente tem tempo indeterminado ou até 12 horas, se a gente tiver disponível TC com perfusão, que é um recurso raro de ter no censo, ou se eu tenho ressonância, eu posso fazer e avaliar o que a gente chama de mismatch, DWI flare. Então, pacientes com wake-up stroke, se eu tenho ressonância disponível no meu hospital, eu vou lá e faço as 3 sequências, DWI, flare
e SWI para descartar a presença de sangramento, por exemplo. Fiz a sequência, as 3 sequências, ou tomografia normal, corro para ressonância, por exemplo, e avalia se tem um mismatch. O que é um mismatch? Eu tenho que ter no DWI e eu não tenho nada no FLE. Eu tenho no DWI, não tenho nada no FLE, certo? Aí sim eu teria indicação. Por quê? O FLE acontece alterado, pessoal, geralmente a partir de 30 minutos, mas o FLE geralmente a partir de 6 horas. Então ele é um marcador temporal. João, é tudo ou nada? Se a gente considerar o estudo Wake Up Stroke, sim, é tudo ou nada. Outros estudos consideraram até 20%. Então, eu sugiro a gente considerar o tudo ou nada, que seria melhor para a gente, para não ter risco de a gente causar muito problema com o nosso paciente, tá bom? Então, esse é o nosso tempo, né? São os nossos tempos, não tem janela, menor que 4 horas e meia, quando não tem ressonância tomografia disponível, até 24 horas, quando a gente vai fazer a trombectomia, e a gente tem alguns critérios para trombectomia. Esses critérios eles podem ser pactuados com o colega do tele-AVC, de vocês que vão ajudar vocês nesse processo, tá bom? Então, mais uma vez, contem conosco. Nós somos um time que não olha simplesmente para a questão técnica, nós estamos juntos para suportar e vocês nos ajudam também a nos suportar. Como assim nos suportar? Suportar o nosso propósito. Nós somos uma empresa que surgiu de uma demanda de outros hospitais que precisavam de lastro, de ajuda, de alguém que estivesse junto com o colega da ponta, que muitas vezes se sente inseguro, justo, né, porque hoje a AVC não é uma condição simples de ser tratada, mas que se sentia também angustiado por não estar conseguindo tratar esses pacientes. Então, nós estamos juntos no mesmo propósito, nós estamos juntos no mesmo time, nós estamos juntos, inclusive, na responsabilidade da decisão. Doutor João, teu áudio está mudo. Engraçado, mutou sozinho. Obrigado, Gabi. Voltou. Então, a gente está imbuído desse processo, tá bom? Essa aqui é a nossa pesquisa de satisfação. Mais uma vez, estamos juntos, não só pela técnica, mas pelo propósito de ajudar os nossos pacientes e as famílias desses pacientes com AVC. Mais do que uma missão técnica, é uma missão social, tá bom? Muito obrigado, pessoal.